Meus amigos, Arthur Duval ao governo do estado de São Paulo. Quem está no hype para isso? Eu estou sentindo que vai acontecer, tá? Primeiro, o processo está começando a andar, tem também a chance dele concorrer com uma liminar enquanto o processo não anda e várias coisas que ele explicou num vídeo aqui intitulado Vou ser candidato ao governo em 2026. Maravilhoso, vamos assistir isso aqui. E acima de tudo, seria importante para a missão vir com força total. Renan Santos à presidência, Kim Kataguiri, cabeça de chapa de deputados federais e Arthur Duval, governador do maior colégio eleitoral do país. Seria um palanque interessantíssimo pro Renan ter e resolveria nossos problemas, né? Resolveria toda essa dúvida de Kim no governo ou Kim deputado federal. Não, deixa o Kim na Câmara, líder de bancada. Vai entrar muita gente de primeira viagem que ele vai poder orientar. Ele já manja muito do legislativo. Arthur, sabe, o que falta pra gente? Porque assim, o Kim, ele tá pontuando 5% já pra governo. Então ele fica tentado a aceitar ir pra essa pré-campanha, por mais que ele também saiba que ele vai ser ainda mais importante como chefe de bancada na Câmara. Enfim, a próxima Atlas já conta com o cenário 1 testando Kim Kataguiri e o cenário 2 testando Arthur Duval. Vamos esperar essa pesquisa, ela vai ajudar com certeza a galera da Nacional a decidir. Mas, por enquanto, vamos ver o vídeo do Arthur, e aqui ele vai falar em que pé está a questão da inelegibilidade, quais suas expectativas e se ele vai sair de fato candidato ao governo. Espero que sim. Quem é o pré-candidato ao Senado pela missão com mais chances? Cara, não sei, teria que pensar. Já estou aparecendo nas pesquisas para governador de São Paulo. Saiu uma pesquisa da Atlas, inclusive eles estão colhendo agora, comigo, né, num cenário comigo. E que história é essa, tá? Eu vou aproveitar o gancho dessa pesquisa para responder para você a pergunta que mais me fazem. E Arthur, quando é que você vai voltar? Cara, o que você vai fazer esse ano? Você vai se candidatar o quê? O que vai acontecer? Eu vou aproveitar esse vídeo para falar disso e também falar de 3 notícias relacionadas ao vídeo de ontem. Ontem a gente falou do MC Rian, foi preso, o dono da Choquet, etc. A gente não vai assistir essa parte, vamos ver só ele falando sobre o governo. Beleza? Vamos lá. Eu vou começar te mostrando isso daqui. A Atlas fez uma pesquisa, né? Sai aqui no Republiquê, onde tem um cenário com Kim Kataguiri e um cenário comigo, né? Do nada eles fizeram isso e todo mundo pergunta, Arthur, mas e aí, cara, e aí teu caso? Então eu vou te explicar do meu caso aqui para você entender, já que esse ano é ano eleitoral e isso aqui vai basear a minha decisão, tá? Eu vou começar lembrando para você o seguinte, né? Muita gente fala assim, Arthur, quando é que você vai voltar a ser político? Né? Não ter mandato não significa não ser político. O Renan é político, ele nunca teve mandato. O Kassab tá sem mandato. Ele é um baita político brasileiro. Tá importante ou não? Tá bom, Arthur, mas nós queremos você político com mandato. Ok? Vai ser mais interessante. O Kassab, o próprio Alckmin, antes de se tornar vice-presidente, ficou ali há muitos anos sem mandato. Mas eu concordo, não precisa ter mandato para ser político. Ele tá certo. Depois de sair do governo de São Paulo. Então, ser político não é necessariamente ter mandato. Tem um monte de gente que tem mandato e eu vou te falar, importa nada. Tem muita gente que não tem mandato e importa muito, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos lá. Você sabe que eu não fui caçado por causa do áudio, né? Você sabe que fui caçado por causa de todo aquele enfrentamento que a gente fazia, etc, etc. Mas o que acontece? Qual que é a minha situação aqui? Eu fui caçado, né? Num processo absolutamente absurdo, né? É muito absurdo o processo. E o meu processo tem diversos erros formais. Eu vou te falar do mérito dessas questões para depois te falar a situação jurídica disso, tá? O que aconteceu? O meu processo, ele tem vários erros formais, entre eles, os mais absurdos são: o processo começou no lugar errado e no dia errado. Né? Então eu tava no avião, vocês lembram, né? Vazou o áudio, peguei o avião da Ucrânia, fiquei lá, 16 horas em voo, e aí abriram um processo contra mim de cassação num sábado, que não poderia acontecer, né? E não pela mesa diretora, que não poderia acontecer. Então o processo já começou formalmente errado. Coisa 2. Interessante. Quer dizer que dá pra buscar a famosa nulidade? Será? Meus amigos, Arthur Duval fez 10% pra Prefeitura de São Paulo. Mais do que o candidato apoiado pelo Bolsonaro à época, que era o Russomano. Alguém conhecido e popular, né? Imagina o potencial desse cara agora com partido formado, candidatura majoritária o apoiando, uma caralhada de militante, tem pré-candidato, vai ter candidato, acho que eu posso falar candidato aí, vai ter candidato no Brasil inteiro. Vai ter uma chapa inteira de deputado estadual só fazendo campanha pra ele. Isso seria insano. E ajudaria também os pré-candidatos a deputado estadual, né? Ajudaria eles a ter um candidato ao governo forte. Eles não cumpriram diversos prazos para mim e para ele. Como assim? A Assembleia, durante vários ritos processuais, eu tinha prazo, sei lá, de 2, 3 dias para determinada coisa e eles simplesmente andaram com o processo antes disso, não respeitando o meu prazo para resposta.
E o deles, eles atrasaram em várias vezes. Então, ó, a Assembleia tinha, sei lá, 5 dias para apresentar tal coisa. Eles demoraram 7, 8, né? E aí fizeram a cassação mais rápida e atropelada da história. Outra questão que talvez seja a mais absurda de todas. Eu não tive direito de defesa. Eu não sei se você sabe, mas eu não fui ouvido. Eu não fui ouvido. Aquele meu discurso tá até no meu canal, né? Muita gente elogia esse discurso, inclusive. Inclusive, a gente vai assistir daqui a pouco. Que foi o discurso do dia da minha cassação, foi no dia do julgamento. Eu já tava no julgamento. Tá, Arthur, fala 10 minutos, todo mundo já toma decisão aqui, né? Eu não fui ouvido. Eu não tive a chance de sentar e falar a minha defesa para os meus pares. Isso não existiu, né? Outra coisa, eles não ouviram as minhas testemunhas da Ucrânia, cara. Tinha gente da Ucrânia falando, eu quero testemunhar no Brasil. Eu quero. Tinham 2 jornalistas falando, eu vou até aí testemunhar a favor do Arthur no Brasil. Os caras mandaram um e-mail tipo assim, olha, quinta-feira à noite que o cara tinha que estar aqui, sei lá, na segunda de manhã. Não dá, cara. Você tá falando do cara da Ucrânia, velho. Até o fuso é diferente. Enfim, os caras não ouviram. Outra coisa, o relator assumiu assumiu a parcialidade, né? Teve até uma pergunta que fizeram para ele no Vilela e o relator do meu caso, né? O cara que deu o relatório pela cassação, que foi o delegado Olim, ele falou, olha, o Arthur só foi cassado porque ele não tem amigos. Ele não tem amigos. O Arthur é inimigo de todo mundo, então ele foi cassado por isso. Mas ele foi mais pesado. A maioria estava já contra ele e tanto que ele, quando ele veio aqui... Ele arrumou muito inimigo na Assembleia, né? Do relatório dos autos compõe esse efeito. O deputado Emílio de Souza ofereceu representação de RGL 184-2022 em fase... Nossa, essa parte é muito engraçada. Eu lembro disso. Se prepara. Do deputado Arthur Duval, porque esse teria divulgado pela mídia conjunto de áudios do teor sexista e misogino, logo logo a seguir outras misogino. Dá pra ver que o relator sabia muito o motivo que ele tava caçando o Arthur Duval. Verdade seja dita, o mandato dele perdeu a sustentação política de continuidade. Apenas isso. Não houve um motivo justo para a cassação, mas houve Cara, assim, tipo, ele já era odiado dentro da Assembleia. Quando surgiu um motivo, mesmo que ele não fosse válido juridicamente, mas foi um motivo de repercussão nacional, os outros deputados aprovaram esse motivo para destruir a sustentação política do mandato dele. Então, não era um motivo real para ele perder o mandato, não era um motivo justo, mas era um motivo grande o suficiente para derrubar o seu apoio político lá dentro. Então, eles só precisavam de um motivo para caçar o cara. Um motivo de ampla repercussão que os próprios deputados não fossem julgados por estar puxando o tapete dele. Porque se tivessem puxando o tapete dele por cortar o salário dos assessores no meio da pandemia, não ia colar. E a sociedade ia ficar do lado dele. Então eles aproveitaram o momento de cancelamento para destruir o cara. Sem um motivo justo. Foi canalice extrema o que aconteceu aqui. Foi a cassação mais injusta da história do nosso país. 9 representações foram apresentadas a esse conselho. E mais uma, que foi a dosimetria. Existe um erro claro ali de dosimetria, uma vez que o outro deputado, Fernando Cury, assediou a Isa Pena dentro da casa, passou a mão nos seios dela, né? Ele pediu perícia das imagens ali do próprio circuito da Assembleia, o que demorou para ser feito, demorou meses para ser feito, e aí depois ele se salvou. Porque a cassação, ela não é tanto sobre o ato, mas é sobre quem está sendo cassado. Olha o que o cara fez. O cara encoxou a deputada de esquerda. E no meu caso, que não teve crime nenhum, eu não era deputado, estava licenciado do cargo, estava fora do Brasil, não cometi nenhum crime, eles me caçaram sem fazer as perícias dos áudios que tem montagem. Os áudios são montados ali fora de ordem, inclusive, né? Eu tive que pedir a perícia depois, etc. Eles negaram a minha perícia. Olha isso, cara, os caras negaram a perícia de um áudio que eles pegaram da imprensa. É um absurdo completo, cara, um absurdo completo. Enfim, qual que é a situação jurídica do meu processo? Eu entrei, né, com processo no TJ, que era o órgão responsável. O TJ é um tribunal de São Paulo, já sabendo que não ia dar, não faz sentido, tá? E eu nem falo isso aqui em tom de denúncia, não faz sentido. O TJ de São Paulo, que é um órgão do judiciário paulista, né, revogaram uma decisão do legislativo paulista se eles são tão interdependentes, né? Várias votações do TJ são na Assembleia, votação de salário, votação de, sei lá, de cargo, etc. Eles são muito entrelaçados. Ou seja, se ele recorresse ao TJ, ele não conseguiria anular isso, porque ele é muito próximo da Assembleia, e o TJ nem queria comprar uma briga com a Assembleia, que inclusive vota o próprio salário do TJ.
Pelo que eu entendi é isso. Então ele precisaria subir esse processo para outra instância, que é o que ele provavelmente vai fazer. Muito difícil que o TJ de São Paulo daria uma decisão contrária à Assembleia. E o que a Assembleia fez? A Assembleia foi esticando muito os prazos de tudo. Então, entrei com a ação no TJ. O que a Assembleia fazia? Elas esperavam o último dia do prazo para pedir uma prorrogação de prazo. Aí chegava no último dia da prorrogação, eles entregavam uma coisa gigantesca. Pra você ter uma ideia, a primeira defesa da Assembleia, né, se não me engano, tem 68 páginas, cara. Os caras falam assim, não, vamos ferrar o Arthur, vamos deixar um negócio super extenso para todo mundo usar os prazos até o fim. Finalmente se esgotou a fase de São Paulo e agora o meu processo subiu para o STJ, que é Brasília. Então meu processo está no STJ, tá? Eu não sei ainda quem é o relator, não sei ainda quem é o juiz que vai julgar, mas ele vai ser julgado esse ano antes das eleições, tá? Então isso vai acontecer, isso está em trâmite. Muito importante deixar claro isso. E sempre há a possibilidade de se buscar uma liminar. Então, vamos lá. O que aconteceu no meu processo, o mérito foi esse que eu te falei. Juridicamente ele está nesse status e agora nós vamos para a minha decisão. Eu vou te falar uma coisa, cara. Quando eu decidi disputar a eleição para o governo em 2022, era mais chance. Quando você disputa qualquer eleição majoritária, é mais chance de você perder do que de você ganhar, tá? E de fato, cara, eu disputei porque eu acho que eu tenho muito mais a cara de eleição majoritária. Ir para debate, perfil executivo, né? Eu pessoalmente não gosto da atividade legislativa. Eu não gosto de estar numa sessão, de estar numa comissão, uma coisa que consome energia demais. E eu só fazia de verdade porque era necessário. Porque tipo assim, não, Arthur, você tem uma missão, você tem que cumprir. Então eu tenho vontade de ir para o executivo. A minha vontade é sempre essa. E quando a gente analisa diversos casos aqui no Brasil, cara... Não passe vontade, Arthur, só vai. Sabe? Você vê que realmente, assim, é meio sem sentido eu estar de fora das eleições. Eu vou dar um exemplo aqui. Você pega o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi cassado, ele estava preso, ele estava inelegível por 8 anos e em 2016, né, que ele tomou essa condenação, ele simplesmente recorreu e disputou a eleição em 2022. O Wilson Witzel, ele teve uma cassação de 5 anos pelo TRE, inelegível, mas se candidatou a governador em 2022 e levou a campanha até o dia 27 de setembro, umas semanas da eleição. Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, ele em 2002 ele foi candidato ao Senado, mesmo tendo sido condenado pelo STF a perda de mandato, mais inelegibilidade, mas recebeu a graça do Bolsonaro e foi pra urna. Foi pra urna. Ele não ganhou, mas ele quase ganhou a eleição. Ele quase ganhou a eleição. Em 2022 ele não foi eleito, mas ele quase foi eleito, né? E aí, o meu caso, eu vou ficar de fora? A gente acabou de fundar um partido. Pô, já me esquecendo o mais emblemático de todos. A Dilma sofreu impeachment e disputou a eleição logo em seguida. Perdeu, mas disputou a eleição. O Lewandowski fatiou o impeachment, né? E devolveu os direitos políticos dela. Bizarro. Cara, eu estou sentindo vontade de disputar essa eleição. Só que eu nunca vou te dar um alarme falso. Eu nunca vou chegar aqui e falar, cara, vou pra cima. Não. Então, eu vou pedir um favor pra você antes. A gente precisa engajar nisso e isso vai fazer parte da minha decisão. Eu tô deixando um link aqui, tá? Do abaixo-assinado do Renato Batista pra que eu volte com os meus direitos políticos. É importante que você assine e espalhe pra todo mundo. Eu tô deixando aqui, ó. Muita gente assinou e eu quero... Inclusive, eu vou jogar o link aí na live agora pra vocês que quiserem assinar, assinarem. Então vamos lá. Eu vou falar pra vocês, galera. Eu acho que ele vai sair, hein? Eu acho que ele vai sair, hein? Ó, tô jogando ali, tô jogando no YouTube, deixa eu jogar na Kik também. Cara, se você não for assinar agora, deixa em uma nova guia, assina depois, salva o link num grupo de WhatsApp. Vai com calma, tudo no seu tempo. Mas abre aí o link. Vou assinar só de resenha, é isso aí, Duque. Quero que você assine, cara. Vamos chegar a muitas assinaturas. Isso vai ponderar com certeza a minha decisão pra esse ano. Então eu vou deixar o link aqui pra você votar, beleza? Então esse é o meu caso, beleza? Vamos lá? Deixa eu te falar as outras notícias. Não, estou cagando para as outras notícias. Saia, governador, imediatamente, se declare pré-candidato ao governo. Eu acho que ele vai, nem que seja com liminar, porque faz muito sentido. Pô, Eduardo Cunha voltou, a Dilma voltou, esse bando de canalha foi declarado inelegível ou fez alguma coisa errada e mesmo assim disputou a eleição. Aí o Arthur não vai, que vamos ser sinceros, fez a coisa menos grave que todos esses outros. Não faz sentido ele não disputar. Partido pronto, ele ajudou a fundar, foi um dos principais financiadores. O Renan precisa de palanque para governo em São Paulo. Kim Kataguiri tem que ir pra Câmara, agora com aliados, com um partido. Então, cara, o Arthur é uma peça fundamental. Imagina ele nos debates, com o Tarcísio, com o Haddad. O tanto que isso não ia gerar de elan pra candidatura dele, para de deputados estaduais e para do próprio Renan. Seria sensacional. É um pecado, cara, ter um quadro
quadro gigantesco como esse e ele não disputar a eleição. O partido precisa do Arthur nesse momento. O Brasil precisa do Arthur nesse momento. Precisa, cara. Bom, então sobre o Arthur é isso. Vamos aguardar. Minha aposta é que ele vai sair. Nem que seja com liminarzinha. E, cara, e tem que fazer mesmo. Nem que depois perca mandato, nem que dispute com a liminar e durante a campanha retirem a candidatura dele. Pelo menos vai. Pelo menos marca a posição. Já dava pra estar fazendo um barulho de pré-campanha e colocando propostas melhores que a do próprio Tarcísio, rivalizando com a Haddad, indo em entrevista. Então, se dá pra se colocar legalmente como pré-candidato, se coloca. E aí depois, beleza, não deu. Na pior das hipóteses, vamos esperar que o tribunal lá de Brasília entenda ali a argumentação dele, veja que a cassação foi ilegal, devolva os direitos políticos dele e aí ele vai. Ele vai e concorre até o final. Isso seria o ideal. Mas assim, na pior das hipóteses, beleza, ele não conseguiu. Mas ele é o maior nome que a gente tem pra lançar São Paulo nesse momento. Ele sai e já tem um no lugar. Já entra o vice dele, que já fica conhecido durante a pré-campanha dele. Eu acho que é um movimento que eu não tenho motivos para não ser feito. É um movimento que eu não consigo encontrar motivos para não ser feito. Claro, pode ter algum motivo pessoal, ele não quer, mas ele quer, claro que ele quer. Então não tem motivo pessoal. O Arthur quer, ele consegue e ele é capaz. Por que ele não vai? Tem que ir. Se fizerem esse argumento pra mim, eu invalido. Mas pra ele é válido. Eu quero, eu posso. Se quiser, pode.